Isso é podcast Incursion Group número 53. Bem-vindos de volta a mais um podcast do Incursion número 53. Hoje a gente vai ter mais uma entrevista, mais um podcast, um atrás do outro. Agora a gente tá fazendo meio que urgência alguns podcasts. E a gente teve a oportunidade de fazer um podcast com um grande amigo nosso do A3VCon e do Incursion, que serve no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro em si, a tendência, é claro, como eu disse, tipo, dar essa melhorada e tudo mais, mas na parte de combate urbano, não só combate urbano, mas desenvolvimento tático urbano também, ou CQB, ou o que seja, é, tirando os BIOS ou algo do tipo, não tem nada diferente, né? Não tem nada evoluindo nesse sentido, tirando outras unidades mais especializadas na área, assim. Ou tem? Não, tem bastante, cara. Isso aí, pô, é algo até que eu reparo assim, de certa forma demorou, mas é algo que eu vi até unidades mais que seria mais de uma atividade mais, Convencionais? uma atividade mais convencional, Hum. que conseguem ter ali, às vezes o cara tem ali uma PCL, né, uma pista de combate de localidade, o cara tem uma casa de matar, então isso é algo que é passado também. Principalmente pelo que eu te falei, nossas tropas nos últimos anos foram bastante empregadas em GLO. Então, independente se era uma tropa de um BIL, de uma brigada paraquedista, uma tropa operacional, às vezes ali o batalhão lá do interior do Nordeste estava sendo mandado para uma missão de GLO. Então, pô, isso aí, com o tempo o pessoal viu que não dava para ficar negligenciando esse tipo de instrução e faz parte, inclusive, do plano padrão de instrução, tanto instrução individual básica ali, tem partes voltadas para o combate urbano para o GLO, quanto no plano padrão de qualificação do Exército, que é ali voltado mais para a fase de adestramento da tropa. O CQB de vocês, da sua unidade em específico, é desenvolvido pelo próprio batalhão em si ou é de responsabilidade dos chefes em si, relacionado a oficiais, sargentos, etc? Não, cara, isso aí vai depender, isso aí é algo que eu tenho certeza, isso aí independe do instrutor. Então, por exemplo, as instruções, eles nomeiam ali tal companhia vai ter uma instrução, e quem que é o instrutor que é dessa Uhum. instrução? Pô, vai ser fulano de tal, tenente fulano Aham. de tal. E aí esse cara, ele vai pegar a instrução, ele vai dar a instrução da maneira dele, pô, ele é um instrutor, ele vai falar: "Ó, é assim, assim". Lógico, ele vai ter baseado ali o plano padrão, e ele pode tanto fazer algo a mais, quanto ele pode fazer algo de menos, e acabar com a instrução não sair ali nem sempre no padrão desejado, ou ele pode incrementar com o que ele sabe, isso aí é uma instrução muito padrão. Então isso aí infelizmente como eu disse, até é heterogêneo. No caso, por exemplo, quando tem uma instrução que eu gosto mais, eu vejo ali, pô, saiu lá, eu vejo ali um cara ali, pô, saiu instrução, o planejamento vai ser fulano de tal vai dar tal instrução. Se é algo Uhum. que eu sei que eu entendo mais, eu vou lá e peço: "Pô, posso dar essa instrução aqui? Eu gosto dela, eu sei mais sobre esse tema". Uhum. Então, por exemplo, na minha unidade, eu ainda tenho essa flexibilidade ali com o pessoal que faz isso, mas tem unidade que não tem. Então, às vezes o cara vai não tem o cara, na própria formação dele, ele não teve a melhor Sim. instrução, Aham. e ele acaba passando essa instrução não tão boa pro pessoal dele também. Acho que isso acontece pra caramba, acho que não só nas Forças Armadas, como na polícias também e tudo mais. Porque CQB em si é um negócio muito sério. Eu comentei com um menino que é comando dos anfíbios há um tempo atrás, e a gente tava falando sobre CQB e tudo mais, sobre desenvolvimento de CQB, a comparações de CQB. Ele escutou o último podcast, um podcast que eu fiz falando sobre o quanto o CQB lá fora é muito diferente do maior nível de CQB aqui do Brasil. E cara, ele é um cara com comandos anfíbios, mas ele falou, cara, tipo, não tem absolutamente ninguém no Brasil que tenha o CQB igual lá fora. Né? Não existe ninguém aqui no Brasil. Ainda parece que no Brasil ainda não chegou uma capacitação tão alta de CQB assim no Brasil. É claro, são palavras dele, né? Eu não posso confirmar. Mas eu acho que é difícil, né, meu, você passar CQB em si, ainda mais pra cabo, soldado, sargento e tudo mais, e
você passar um desenvolvimento tático bem feito, assim, basicamente tirado assim, de você mesmo. Você mesmo tira a sua informação, tira os seus estudos, estuda aquilo, desenvolve aquilo em treinamento e fala, ok, tipo, eu vou passar isso agora pros meus soldados, sargentos, cabos e etc. Então, é bem assim mesmo que normalmente acontece. Particularmente, eu gosto sempre de estar me atualizando nisso, e tanto nessa matéria quanto outras, o que eu consigo aprender, consigo absorver, eu tento passar da maneira que eu posso, faço adaptações, mas como eu já falei aqui no podcast, não existe ali uma receita do bolo para Uhum. instrução militar, então eu acho que eu discordo um pouco, cara, nesse sentido de que Aham. não tem ninguém no Brasil. Sim, Pô, essa tem. preocupação deles. Eu também acho que não é esse tanto também. Não, cara, o pessoal tanto de, porra, até mesmo do BOP, já tive oportunidade de ter instrução com o pessoal do BOP, tive oportunidade de ter instrução e acompanhar ali uma entrada tática ali, um estouro de aparelho com o pessoal dos comandos anfíbios, Aham. e já vi também o pessoal do Comando de Operações Especiais do Exército que, Sim, não ver ali, hoje em dia e unanimemente, e até de outras forças, já vi o pessoal falando, é a tropa mais bem preparada no Brasil. sim. Pô, nossas tropas, o Comando de Operações Especiais do Exército não deixa a dever nada para termos de técnica para Uhum. ninguém de nenhum outro país, não.